PEC 32 é a cereja do bolo da agenda neoliberal iniciada com a ponte para o futuro no governo Michel Temer, depois do golpe à democracia, depois de ser retirada uma presidenta legitimamente eleita. Lá começou a agenda da elite brasileira. Lá começou a agenda de que o mercado, do que o capital, do que a liberdade econômica fosse sustentada pelo Estado brasileiro. Veio a reforma trabalhista, veio o congelamento dos investimentos na saúde, na educação, na assistência, os chamados gastos primários e gastos discricionários por 20 anos, mas liberado na emenda constitucional 95 os gastos financeiros, pagamento para os banqueiros, ficou liberado na emenda constitucional 95. A 1045, que seria mais uma reforma trabalhista, graças ao Senado, se derrotou, porque seria o avanço de tudo que era de direito ser retirado para a juventude brasileira, inclusive 13º, férias, fundo de garantia, portanto, desmonte da própria previdência pública do setor privado. E agora a PEC 32 tem 3 grandes objetivos claros na sua concepção, nos seus pressupostos. O primeiro, avançar a lógica do mercado, transformar o Estado brasileiro no Estado a serviço do mercado, do privado, do particular, em detrimento de uma política universal de serviço público, onde, numa PEC se aprovada pelo projeto original, impede o Estado brasileiro induzir o desenvolvimento econômico e social, induzir o desenvolvimento para enfrentar as desigualdades sociais e regionais num país continental. Portanto, é nessa concepção que o pinochetismo, a brasileira, do Paulo Banqueiro Guedes, junto com Jair Bolsonaro, querem desmontar não o que já existe agora, desmontar o que se construiu ao longo das décadas, que se culminou na Constituição de 88. Portanto, a concepção que carrega esta PEC é nessa direção, que distribui, que impede qualquer possibilidade de transformar esse Brasil num Brasil mais justo para o povo brasileiro. A segunda direção desta PEC é atingir diretamente o servidor público, porque eles carregam uma concepção de que o lugar da eficiência, da competência, da produtividade é o lugar do privado, e o lugar do serviço público é o lugar da incompetência, da ineficiência, da improdutividade, como um discurso ideológico neoliberal que justifica no imaginário social e popular que servidor ganha muito, que trabalha pouco, etc, etc. E justamente, efetivamente, é o serviço público, é o servidor público que garante cidadania, garante educação para mais de 40 milhões de crianças e adolescentes em escola pública, garante o SUS, o Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas de saúde, até os hospitais de alta complexidade. É o servidor público que eles querem transformar agora, não mais em servidor público, mas em servidor a serviço do governo de plantão, do clientelismo, do apadrinhamento, da relação do servidor público a serviço do governo daquele momento, do governante, do partido político daquele momento da história política. É a velha política que se recupera na PEC 32. É a saudade do coronelismo, do subjetivismo, do controle sobre o servidor público pelos governos de plantão. É a extrema-direita com o neoliberalismo se casando para destruir
o Estado de bem-estar, o Estado protetor, o Estado que deve universalizar os direitos de cidadania, os direitos do serviço público, que é o terceiro eixo que essa PEC vai colocar. Portanto, quando desmonta carreira, desmonta estabilidade, desmonta o direito do servidor público, efetivamente, e aí, servidores desse país, vamos reagir, vamos resistir, vamos derrotar essa PEC 32, servidor público dos municípios, dos estados, da União. A história de vocês é digna, tem que ser respeitada e valorizada. Vamos dizer não à PEC 32, é dizer sim à tua experiência como servidor do povo e não servidor de um ou outro político de plantão. É isso que é a reação, porque você não desmonta com a nova forma que a PEC propõe, desmonta a Previdência Pública, é só questão de tempo. O sonho do Guedes é a capitalização da Previdência. E o terceiro e último lugar, senhor presidente, senhores deputados, povo brasileiro, nós não estamos discutindo aqui defesa do servidor público somente, mas defender a carreira do médico, da enfermeira, do técnico de enfermagem, do assistente social, do advogado, do professor, da professora, dos técnicos, dos profissionais do serviço público que, concursados, constrói toda uma carreira, e a defesa do serviço público é o desmonte da qualidade do serviço para o povo brasileiro. E serviço público não é só para os pobres. Serviço público deve ser um direito universal. Um direito universal à educação, à universidade pública e à creche, um direito universal à saúde, como o SUS deve ser um direito universal, partindo da equidade daqueles que mais precisam, como direito à cidadania, direito à casa, direito à moradia, direito a emprego, direito à saúde, direito à educação. E é o Estado necessário, imprescindível para construir uma nação. Por isso nós nos opomos frontalmente à PEC 32. Para concluir, deputado. Então, o povo brasileiro não é a luta de servidor público contra a PEC 32. É o casamento, é a união do povo brasileiro que percebeu o quanto é fundamental o SUS na nossa pandemia, se juntar com o servidor público. E o servidor público convenceu o povo de que tirar direito de servidor é desmontar o serviço público com esta agenda que se constrói nesse último período com Michel Temer e com Bolsonaro. Por isso, não a PEC 32, é sim ao serviço público, é sim à educação, à saúde, à assistência, à cidadania. E por isso, e sim, à valorização e respeito ao servidor público. Por isso, servidor público que quer ser valorizado, se junta, se une e diz não à PEC 32. Vamos pressionar os deputados federais em cada estado dessa federação e dizer parabéns aos servidores, parabéns às organizações sindicais deste país, que se mobilizam e pressionam cada deputado e deputada a dizer sim ao serviço público, sem demagogia, sem hipocrisia. Por isso, se países liberais como Estados Unidos põem o Estado a induzir uma retomada das políticas públicas e do desenvolvimento econômico, porque nós aqui no Brasil, tão desigual, não apoiar o serviço público, o servidor público e a cidadania brasileira. Não a PEC 32.